A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam conosco hoje e sempre. Amém? Amém. Vamos dar início à nossa espiritualidade essa manhã, mas antes de começar a espiritualidade, eu quero transmitir um comunicado que vai para a família também lá no grupo que vai ter acesso a esse vídeo. Hoje é dia de ligação. Nós não podemos cercear o direito do acolhido em ter a ligação, mas também nós nos somos obrigados a liberar 3 ligações. Então, para que o acolhido tenha 3 ligações, está condicionado a sua frequência em reuniões. Então, se algum familiar for falar com um acolhido e depois outro familiar for falar com o acolhido, mas ele tem um número de frequência satisfatório, ele não vai ter o direito à sua ligação. Esse é o nosso protocolo, e nem o acolhido e nem a família vai poder questionar, porque a família deveria cobrar as participações, não cobra, nós cobramos, mas não obrigamos, porque é a legislação. Então, a maneira que nós temos de trazer o acolhido para as reuniões é esses benefícios, direito a 3 ligações e algumas outras coisas, e se eles não participarem, não aderirem, não têm os mesmos direitos que aqueles que participam. Amém? Amém. Essa semana eu desenvolvi juntamente com vocês uma série de ministrações à luz da palavra de Deus, falando do relacionamento que Deus deseja ter com o homem desde a fundação do mundo, das coisas concernentes ao reino de Deus e à sua justiça. Um relacionamento fundamentado basicamente em 2 ingredientes, que é a comunicação, porque é impossível relacionar-se com outro ser, com outra pessoa, sem que haja a comunicação. Não sei se vocês se lembram, mas falei, Deus se comunica conosco das mais variadas formas, porque a palavra diz que desde a fundação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, podem ser vistos claramente, podendo ser compreendidos através das coisas que foram criadas, e dessa forma Deus se comunica conosco através de sonhos, visão, de uma letra, de uma música, da natureza, do canto de um pássaro, de texto. E nós, como homens, nos comunicamos com Deus apenas de uma única forma, que é a oração, que tem a oração de 2 maneiras, uma forma falada e pensada. Então, a comunicação é um dos ingredientes desse relacionamento. Porém, a comunicação também não seria suficiente se não houver o maior e mais importante princípio de todos os fundamentos, que é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que creiam que Ele existe, creem nele, creem que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. E falei sobre vários homens da Bíblia que, movidos pela fé, experimentaram o extraordinário, o sensacional de Deus, porque eram homens que não viviam por vista, mas viviam pela fé, por não olhar a circunstância, mas acreditavam nas promessas de Deus, que aquilo que Deus prometeu, Ele era fiel para cumprir. Citei Eliseu, Noé e vários nomes, de homens que, assim como nós, vários, mais ousados, porque acreditavam naquilo que Deus tinha para a vida deles. Não duvidavam em momento nenhum daquilo que Deus poderia fazer. Viveu coisas sobrenaturais da parte de Deus. E falando desses homens, porque não citar Moisés não havia falado ali, talvez não podemos mensurar nem diferenciar, porque cada um, como disse, eles não eram contemporâneos, não viveram nas mesmas épocas, mas em termos de importância, eu gostaria que nós estivéssemos ressaltando a vida de Moisés. Porque Moisés, no Êxodo capítulo
sarça ardente, né? Pegue a árvore pegando fogo, sem consumir a árvore. Ele vai lá, de repente uma voz o comissiona, né? Para que ele vá até o Egito libertar aquele povo cativo. Naquele momento, então, ele começa a colocar algumas dificuldades em si mesmo, em responder, em obedecer aquele chamado de Deus. Deus ainda prepara um outro homem para ir juntamente com ele, Arão, né? E ele pergunta para Deus, ele diz a Deus: eis-me aqui. E aí ele pergunta para Deus o que ele deveria falar para o Faraó. Deus fala para ele que fala somente no eu sou, mandou você. Eu gostaria que vocês estivessem prestando atenção em alguns detalhes, porque ao observar a forma com que Moisés saiu do Egito, como um homicida. Então, para ele voltar no Egito já era um grande problema, porque ele estava sendo procurado por ter cometido um homicídio. E aquele homem então volta ao Egito, se apresenta a Faraó, e Faraó diz que ninguém sairia do Egito. Então acontece a primeira praga. Ao observarmos ainda mais as coisas que aconteceram com Moisés, o quão extraordinário ele viveu com Deus, né? 10 pragas no Egito, aí liberta aquele povo cativo, chega diante do primeiro obstáculo, o mar se abre, ele atravessa o mar, depois ele tem uma nuvem que cobria aquele povo durante o dia, uma coluna de fogo que acompanhava aquele povo durante a noite, o maná que caía dos céus, tudo isso pela fé. Então, o que eu quero dizer para nós encerrarmos essa série de ministrações é que o objetivo com o qual eu desenvolvi justamente com vocês é para despertar em vocês uma fé. O que eu quero que vocês saibam que não importa qual seja o passado de vocês. Olhando para o nosso passado é ruim, nosso passado é feio. Nosso passado nos acusa, nos paralisa, nos amedronta, né? Faz com que a nossa consciência pese. Porém, eu quero que você saiba que o seu passado não pode mais te paralisar, porque a caneta que escreve o teu futuro está nas mãos do autor e do consumador da nossa fé. Amém? Amém. A caneta daquele que escreve o teu futuro está na mão do autor e do consumador da nossa fé. Glória a Deus. Ele que pagou na cruz do Calvário todos os nossos pecados. O Espírito de dívida que havia contra nós, que nos condenava a uma morte eterna, ele pagou, inclusive. Não vá se sentir muito à vontade por causa disso, mas ele pagou, inclusive, pelos pecados que ainda você nem cometeu, que você não deve cometer, porque pecado tem que ser um acidente na sua vida, porque o pecado tem que ser evitado, e que a palavra de Deus fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porém, eu quero que você compreenda que o seu futuro não precisa ser conforme foi o seu passado. Se você acreditar nessa palavra e começar a desenvolver a sua fé, pedindo a Deus que todos dá liberalmente, a sua história vai ser mudada, a sua vida vai ser transformada. Vocês estão entendendo? Pela fé. Citei vários exemplos para que nós pudéssemos, pelo menos por 1/1000, ter a fé que esses homens tiveram, para ver o impossível, o sobrenatural, para fazermos aquilo que nós nunca fizemos, para viver aquilo que nós nunca vivemos em nossas vidas. Vocês estão entendendo? Começar a fazer aquilo que você nunca fez, para viver o que você nunca viveu, pela fé. Porque nós falamos de fé, falamos que temos fé, mas na hora que a nossa fé é provada, na hora que nós de fato devemos exercer a nossa fé, praticarmos a nossa fé, nós esmorecemos,
Primeiro sinal de dificuldade, nós olhamos para trás, como aquele povo que Moisés libertou. E numa viagem que deveria demorar uma semana, demorou 40 anos, porque era um povo murmurador, era um povo questionador, que nos primeiros sinais de dificuldade olhava: ai Moisés, que saudade dos temperos do Egito, você nos trouxe aqui para morrer, Moisés. Um povo que caminhava sendo sustentado pelo maná que caía do céu. Um povo que caminhava durante o dia no sol escaldante do deserto com uma sombra, uma nuvem que o acompanhava. Um povo que durante a noite, que o frio do deserto é intenso, à noite uma coluna de fogo que estava juntamente com eles, convivendo com o milagre ao lado o tempo todo. E assim é a nossa vida, porque nós convivemos com o milagre do nosso lado o tempo todo. E se você não consegue perceber o milagre que está acontecendo na sua vida, eu vou falar para você, ó, faça assim, ó. Esse é o milagre. Glória a Deus. Porque tem muitas pessoas que gostariam de ter esse milagre nesse momento, que estão em cima de uma cama de hospital. Tem muitas pessoas que gostariam de estar vivendo, ou ter a saúde que você tem, de ter a oportunidade que você tem, e não tem. Você começa a desenvolver a sua fé. Você começa a acreditar que você não está aqui pela vontade de homem algum, é o primeiro indício de que você tem fé. De acreditar que, primeiramente, nada sai, absolutamente nada sai do controle de Deus. Que nenhuma folha cai de uma árvore sem o consentimento de Deus. Então, começar a exercer a minha fé é, primeiramente, eu acreditar que Deus está comigo o tempo todo. Foi Deus quem me trouxe até este lugar. Ele quer tratar na minha vida justamente para que eu possa viver pela fé, para que eu possa fazer coisas que eu nunca fiz, para viver o que eu nunca vivi, para que eu possa, semelhantemente a esses homens, porque Deus não faz acepção de pessoas, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele fez, está fazendo e continuará fazendo. E por que não faz na minha vida? Não faz na minha vida porque eu não creio. Para que você também possa viver o sobrenatural de Deus. Glória a Deus. Esquecer do seu passado. Paulo foi um homem, já ministrei muitas vezes sobre Paulo. Ele era Saulo. Ele não era diferente de mim, de você. Ele era um homicida. Ele era um homem soberbo, presunçoso, autossuficiente. E um dia Deus mudou a história dele. E quando ele foi se lembrar do passado, o que ele disse? Esquecendo-me por certo do que ficou para trás e avançando-me para o que resta diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da minha vocação, que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Esqueça do teu passado. Se você tiver que em algum momento da sua vida se lembrar do seu passado, ele tem que ser somente uma referência das coisas que você não pode mais fazer. E passe a viver. Não somente falar que tem fé, mas viver pela fé. Viver pela fé não quer dizer que eu tenho que ficar deitado na minha cama esperando as coisas acontecerem. Porque, como também já disse em várias ministrações aqui, todo milagre acontece e Deus sempre esperou a participação do homem no seu milagre, removendo as pedras. E todos os milagres que Jesus operou, ele sempre perguntou antes: o que quer que eu te faça? O que você quer que eu faça na sua vida? Como que eu posso te ajudar? Será que Jesus não sabia que o cego era cego? Será que ele não sabia que o paralítico do tanque de Betesda era paralítico? Ele falou: o que quer que eu te faça? Há quanto tempo você está assim? Será que Jesus não sabe? Mas ele quer ouvir da sua boca que você já não tem solução em você mesmo. Que você reconheça que as coisas do teu jeito até hoje nunca deram certo na sua vida. Então, por que não
eu deixar todas as coisas na mão daquele que sabe agir de forma apropriada, no tempo certo, porque nós temos como costume falar que Deus está demorando demais, que as coisas não acontecem, as coisas de Deus não acontecem na minha vida. Elas não acontecem primeiramente porque você não crê. E quando elas começam a acontecer, elas acontecem no tempo certo, porque Deus voltará, jamais tardará. Ele virá, jamais tardará. Ele vem no tempo certo, na hora exata, com a sua providência, com a sua provisão, o seu cuidado, o seu livramento. Se você fala que você não viveu um milagre na sua vida, aí é você só pensar quantas vezes ele te livrou da morte nessa vida de adicto. Quantas vezes ele te livrou da morte quando você foi usar uma substância que não pertence ao seu organismo, ao seu metabolismo, que poderia ter te matado uma única vez que você fosse usá-la. Quantas vezes ele te livrou da morte quando você estava na hora errada e no local errado? E quantas pessoas nunca usaram uma substância e tiveram sua vida ceifada? E você fala que o milagre não aconteceu na tua vida, eu só estou te dando alguns exemplos. Comece a não falar só eu tenho fé. Você tem fé? Se eu perguntar aqui, todos têm. Quem tem fé, levanta a mão. Então está na hora de você provar para Deus e para você mesmo. Você tem. O momento é esse. O momento de você provar que você tem fé. Porque basta uma dificuldadezinha, basta passar apenas alguns dias aqui, a sua fé acaba, e quando chega destroçado, né? Chega todo mundo aqui no fio da navalha. Aí deu uma engordadinha, passou algumas noites que conseguiu dormir sem a droga, porque aqui não tem, já estou bom. Aí você é impelido por uma fé inexistente, uma fé de conveniência, né? Essa é chamada fé de conveniência. Ah, não, já estou bom, tenho fé que Deus vai me tirar disso. Ele é capaz, ele é poderoso para fazer, mas você não quis pagar o preço. Tem um preço. Para todos esses homens que eu citei aqui, como exemplos de fé, teve preço. E é muito maior do que você pode imaginar. Eu citei esses exemplos aqui só para você ter uma ideia. Porque se você acha que está difícil para você, irmão, a vida está difícil para você, pega a história desses outros. Pega a história de José, tá? Sem ter cometido nenhum dolo, nenhum problema, nenhum crime, foi vendido como escravo, foi preso, e isso foi consumindo anos da vida de José. Se você acha que você pagou um preço muito grande, você pega a vida de Moisés, que depois que matou um soldado egípcio, ficar 40 anos no deserto, servindo seu objeto, para depois voltar para libertar seu povo cativo. Se você acha que foi fácil, pega a história de Davi. Era pastorzinho de ovelha quando recebeu uma promessa de Deus que seria rei. Ele foi ungido rei. Mas até ele ser rei, ele teve que fugir de Saul, se escondendo de alguém que tenha cometido um crime. Está difícil para você? Eu posso citar muito mais. Você pega Elias, fugindo de Jezabel, e olha que aquele homem fez cair a chuva, cessar a chuva, cair chuva, venceu não sei quantos profetas de Baal, e uma mulherzinha foi capaz de pôr medo dele e fazer ele fugir. Está difícil para você? Eu estou tentando, trazer a sua memória. Qual que é a sua dificuldade mesmo? Dificuldade, sabe o que é? Dor, sabe o que é? É estar lutando pela vida desesperadamente em cima de um leito de hospital, esperando um transplante. Desesperado.
desesperado pedindo para Deus que te dê mais um pouquinho de vida, um fôlego de vida. Isso é problema. O seu probleminha com os seus achados, porque alguma coisa não está do jeito que você gostaria que estivesse, isso não é problema não. Isso é egoísmo. Isso é querer que as coisas sejam do seu jeito, na sua hora. Começa a ter fé, começa a ser grato, primeiramente, porque você está aqui. Ao invés de murmurar, começa a ser grato. Entendendo que, mais uma vez, Deus está dando uma oportunidade na sua vida. Oportunidade essa que eu tenho certeza que muitas pessoas, se tivessem, certamente aproveitariam muito melhor do que muitos que estão aqui. Mas, infelizmente, por algum motivo, a família não tem condição, não tem mais família. E muitos aqui, em todas as condições, têm uma família por trás, acreditando que jamais desistiu de vocês. E mais uma vez, sabe o que está fazendo aqui? Enganando a família. Sinceridade, falar a verdade, não estou aqui para falar mentira. Ou eu estou mentindo. Tem pessoas que estão aqui só esperando o tempo passar, enchendo linguiça. É ou não é? Desvalorizando mais uma vez. Engordando. Jogando o dinheiro da família, que não é fácil, fora mais uma vez. Porque se eu estiver mentindo, então vocês refrescam a minha memória, porque o que eu estou vendo é o povo saindo, depois de 6 meses, não demorando uma semana, voltando. Estou mentindo? Não. Vai ser assim na sua vida também? Não. Então é você que decide. É para que não aconteça na tua vida, você tem que ter fé. Amém. Não em você mesmo. Porque essas pessoas também falaram que tinham. Falaram quantas vezes eu perguntei aqui, quantas vezes eu falei, eu tenho fé, mas não é em Deus não. Pode ter fé em qualquer coisa, menos em Deus. Porque senão não estaria voltando. Porque a verdadeira fé é aquela que faz as bênçãos de Deus te seguir e te alcançar. Faz as promessas de Deus se cumprir na tua vida. Aí eu pergunto para você tem essa fé? Está acontecendo algo na parte de Deus na sua vida que você possa perceber por causa da sua fé? Porque o que nós estamos vivendo, na maioria das vezes, não é resultado da nossa fé. É resultado da misericórdia de Deus. Do favor imerecido de Deus. Porque muitas vezes, se dependesse da nossa fé, não haveria um nessa sala. Nem eu. Quantas vezes eu pedi algo para Deus? E porque eu não vi esse algo que está acontecendo, eu também, como humano que sou, murmurei, questionei, duvidei, me perguntei se o que eu estou fazendo é certo, pensei em desistir, porque essa palavra que veio para mim, meu ouvido está mais perto da minha boca do que o ouvido de vocês. Então que a gente possa partir de hoje. Porque a minha palavra não é minha. Essa palavra não é minha. Essa palavra está escrita na palavra de Deus. Vai lá ler. Se eu estiver falando alguma mentira, esse vai dizer exatamente isso que aconteceu na vida deles e pode acontecer na sua. Eu vi na Bíblia que Davi revelou para Salomão que Deus tinha escolhido ele para ser o novo herdeiro do trono de Davi. E Salomão falou assim que ele não via isso para ele porque ele não tinha capacidade de exercer esse dom. Aí Davi pegou e falou para ele assim, Davi, Salomão, por esse motivo, Deus quer que você seja rei, porque qualquer um outro que ele colocasse acharia que os méritos ia ser dele, mas você que não é capacitado, vai ter certeza que os méritos vai vir. Uma coisa eu falo para você, Deus não chama capacitados, Capacita os escolhidos. Ele sempre capacita os escolhidos, Ele sempre vai te dar a ferramenta, Ele sempre vai te dar a saída, Ele sempre vai te dar a estratégia, Ele sempre vai te dar a solução perfeita e definitiva no momento oportuno.
Mas para que essas coisas aconteçam, eu preciso acreditar que no momento em que eu mais precisar, Deus não vai me faltar. Porque se vocês se lembram da definição que eu dei de fé, né? E só complementa a definição bíblica de fé, que é o firme fundamento das coisas, não se vê a convicção das coisas que se esperam. Eu falei, fé é saber que Deus está comigo o tempo todo e que Ele jamais vai me deixar e nunca vai me abandonar. Isso é Deus. Na hora que você tiver essa fé, então você vai viver as promessas, o propósito que Deus fez a minha vida para a sua vida. Eu quero que você entenda, o que é mais importante é que você não está aqui de bobeira. Você não está aqui para cumprir cronograma. Você está aqui para viver um milagre. Amém. Glória a Deus. Você está aqui para cumprir cronograma. Você está aqui para viver o que você nunca viveu na sua vida até hoje. O milagre que Deus quer operar na sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa de fé. Porque a palavra de Deus fala que crer é uma condição. Vocês podem perceber isso. O que crê, verás a glória de Deus. Então, se a palavra de Deus fala que o que crê, verás a glória de Deus, não é para todo mundo, é para quem? Crê. Amém? Amém. A promessa é para todos? Não. Sim. Sim. Mas é todo mundo que vai ter? Não. Aqueles que creem. Só os que crê. O que crê, verás a glória de Deus. Amém. Aí a pergunta é, você crê? Eu respondo essa pergunta para você mesmo através da sua atitude. Eu vejo as pessoas esse tempo todo que eu ministro o Evangelho, quando nós falamos dos milagres desses homens, e eu citei aqui todos, que acham que esses homens são melhores do que nós, são diferentes de nós. Não. São homens como eu, como você, com dor de dente, com dor de cabeça, com problema, com medos, com incertezas, com dúvidas. São homens como eu e você. A diferença foi que eles ousaram em acreditar, sem duvidar, de que aquilo que Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho de homem que se arrependa. E porque a sua palavra não volta em vão se cumprir o propósito para o qual ela foi designada. Vocês estão entendendo? Viver pela fé, no mundo onde jaz o maligno, onde tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus está se cumprindo, que é mais difícil, onde as coisas vão piorar um pouco mais, né, em respeito às coisas espirituais, né? Nós estamos no cumprimento das coisas, dos sinais de Deus. A única coisa que vai salvar você nesse tempo é fé. Comunhão com Deus, comunicação com Deus, relacionamento com Deus é a única coisa que vai te livrar das coisas que eu vivi, que pelo que a gente pode observar, já estão acontecendo e ainda vão acontecer muito mais. O amor das pessoas estão se desviando. Cada ansiedade, iniquidade, filhos se voltando contra pai, pai contra filhos, nação contra nação, filhos contra filhos, guerras, rumores de guerra. E a palavra de Deus fala que são só o princípio das dores. Então, irmão, se você acha que está doendo, se cuida aí. Se você acha que está difícil, se cuida aí. Olhando para essa palavra aqui, eu posso acreditar que as coisas no mundo ainda vão piorar. Mas eu não serei atingido. Porque 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Sabe por quê? Porque eu tenho fé. Eu creio em Deus Todo-Poderoso. Porque eu sei que meu passado foi ruim. Mas a caneta que escreve meu futuro está nas mãos daquele que morreu na cruz do meu pecado. O autor e consumador da minha fé. Vocês estão entendendo? Porque com esse Deus que pagou na cruz o preço do meu pecado, eu vou fazer coisas que eu nunca fiz para viver o que eu nunca vivi.
Amém? Amém. E aí eu vou colocar um louvor.